Enfim. No segundo artigo, o Carlos Nogueira ele vai falar o quê? Né? Ele vai falar se um papa pode incorrer em heresia. O Carlos Nogueira, obviamente, ele vai partir do pressuposto, né, de que o papa pode desviar-se de algum modo da fé. E aí ele vai tentar dividir essa argumentação em quatro partes, né? A primeira coisa que ele vai fazer é uma recompilação de citações do magistério da igreja acerca da condenação de papas. Então ele vai fazer referência ao caso de Honório I, ele vai fazer referência ao caso de outros pontífices, né? E vai fazer citações, vai fazer referências, citações, né, de alguns documentos do magistério da igreja que denotam aí que o sumo pontífice pode incorrer em pecado contra a fé. Mas não enquanto sumo pontífice, aparentemente. Não enquanto pessoa pública. Né? Ele não faz nenhuma referência aqui ao Papa pecando enquanto pessoa pública. Isso é importante de precisar, por quê? Né? Porque se você considera que o Papa pode incorrer em heresia enquanto pessoa pública, você basicamente está dizendo que o Concílio Vaticano I é falso. Né? Você basicamente está dizendo que as promessas de Cristo, né, acerca da fé de Pedro, elas não se completam. Isso basicamente está dizendo que as portas do inferno podem prevalecer sobre a igreja. O fundamento firme da profissão de fé, aquele que literalmente, né, o critério da fé dos católicos, aquele que é o, o guia próximo, né, da fé católica, ele não é confiável. Se ele dissesse que a pessoa pública do Papa pudesse incorrer em heresia, obviamente que ele nem católico seria. Né? Então, na primeira parte das citações, ele vai fazer muitas citações fazendo referência a essa questão, né? A questão do Papa Honório I. Eu sou parte suspeita para falar disso. Por quê? Porque eu defendo exatamente a mesma tese acerca do Papa Honório. Né? Então, o Carlos Nogueira, ele vai falar aqui, né, da situação do Papa Honório e vai fazer inúmeras citações aqui referindo-se à condenação de Honório I por heresia, né? Então ele vai fazer referências a isso, né? Então, quais são essas referências, né? Ele vai citar praticamente, ele está reciclando aqui referências que existiam no livro do Arnaldo Vidigal Xavier da Silveira, Considerações sobre Novos Ordens Místicos de Paulo VI. Tá? Ele está reciclando muitas dessas citações. Ele não está só reciclando essas citações, ele também está fazendo referências a alguns avanços, né, teológicos que foram feitos por outros estudiosos do tema, como o próprio Dr. Homero Joas. Então, ele faz uma citação desse livro, na página 258, né, do livro dele, né, do Papa Herético e outros opúsculos, né. Ele cita nominalmente aqui. Então, vamos essa informação de Homero Joas, lá, um Papa Herético, volume 1, a autenticidade e sua condenação. Então, ele claramente faz referência a isso, citando a própria editora dele, né, Edições Santo Tomás, que era na época em que o Dr. Homero Joas e o Carlos Nogueira colaboravam um com o outro. Enfim, né. Ah lá, reconhece-se todavia que este livro, que poderia ter constituído grande contribuição para a disputa que aqui nos ocupa, é muito falho. Em primeiro lugar, carece de grande parte de fontes explícitas, né? Ah lá, advirta-se, não duvidamos nem minimamente da lisura do seu autor, que, aliás, quando escreveu, já era um homem com mais de 80 anos, o que talvez possa explicar tais lacunas, mas é algo que lhe tira a solidez. Bom, se você for na biblioteca do Dr. Homero Joas, eu acho que você vai ter um pouquinho de uma mentalidade um pouco diferente com relação a isso. Ele faz referência explícita, né, às fontes que ele consulta, mas essas fontes foram publicadas na revista Roma Eterna, né, que era a revista do seminário de La Rioja, antes da conversão de Roberto Gorostiaga ao sede-vacantismo, após o evento de Assis. Né. E junto com ele, também o Dr. Homero Joas, né, se tornou sede-vacantista mais ou menos a essa época. Então, naturalmente, né, que isso gerou implicações de separação, né, entre quem era da fraternidade com quem assumiu a posição sede-vacantista à época. E o Carlos Nogueira não tem obrigação de saber da história do sede-vacantismo, nem da história do estudo do Dr. Homero Joas acerca desse tema. Então ele faz essa citação
numa nota de rodapé aqui, né? E ao fazer essa citação na nota de rodapé, óbvio que ele não tem obrigação de saber disso, mas eu já estou informando a vocês acerca do que houve no intermédio aqui, né? Porque uma das críticas que ele faz ao livro é exatamente a falta de referência. Bom, essas referências acadêmicas estão na revista Roma Eterna e foram publicados artigos acerca dela durante 20 anos, especificamente sobre a questão do Papa Herético. Tá bom? Eu tenho perfeita consciência da quantidade enorme de teólogos que defende a posição contrária a essa. Mas diga-se de passagem que o próprio São Roberto Bellarmino, à época dele, dizia que a tese que tanto o Carlos Nogueira quanto o Dr. Homero José estão defendendo era majoritária na época dele. Nenhuma tese, nenhuma hipótese teológica pode ser majoritária na história da igreja sem ser ortodoxa. Isso tem que ser dito, tá bom? Não existe possibilidade nenhuma de uma tese moralmente unânime na Igreja Católica ter sido moralmente unânime na Igreja Católica sem ser uma tese ortodoxa. Então, qualquer pessoa que chegue para você e fala assim, olha, quem falar que o Papa não pode ser herege privadamente, né? Ou para você, quem falar que o Papa pode ser herege privadamente, esse cara é herege e tem que ser excomungado da Igreja Católica. Isso é mentira. É uma tese, atualmente, ela é minoritária. É uma tese minoritária, mas é uma tese defensável, segundo o magistério da igreja. Então, isso também precisa ficar claro, porque muitas pessoas acabam desprezando, né, coisas boas que boa parte dos tradicionalistas fazem referência, mas só porque não nos convém circunstancialmente em termos argumentativos, as pessoas acabam desprezando. Então, nessa parte aqui, eu não vou citar especificamente todos os argumentos correlacionados a isso, porque a conclusão dele, né, no tópico 1º do artigo 2º, é que o magistério da igreja dá referências suficientes para você poder crer que o Papa pode, de alguma maneira, cair em heresia. E então ele vai para a segunda parte do artigo 2º. Né? Nessa segunda parte, ele faz referência de doutores privados, padres e doutores da igreja, bem como bons teólogos que defendem também que o Papa possa se desviar da fé. Então veja, né? A primeira parte da argumentação está voltada para citações do magistério da igreja. E a segunda parte, doutores privados, padres, doutores da igreja e teólogos. Então ele vai citar São Jerônimo, Santo Hilário de Poitiers, o Papa São Leão II, Papa Inocêncio III, Pascoal II. Aí ele vai citar não só o caso de Honório I, mas vai citar o caso das dúvidas públicas acerca da ortodoxia do Papa Pascoal II. Vai citar Tomás de Caetano, vai citar Banhas, vai citar João de São Tomás. Aliás, os tradicionalistas adoram João de São Tomás. Né? Vai citar os carmelitas de Salamanca, o Bilois, o Garrigou Lagrange, Santa Afonso Maria de Ligório, e por aí vai. Mas vamos lá, né? Então vamos lá. Então, na terceira parte do tópico do artigo 2 aqui do texto do opúsculo do Nogueira, ele fala que não pode haver contradição entre o rogo de Cristo ao Pai, porque a fé de Pedro não se desfalecesse, e tantos atos do magistério que põem ou supõem de algum modo que o Papa pode se encontrar a fide Deus, aí está que não pode ser nosso ponto de partida para resolver a questão que nos ocupa. Deve-se mostrar, primeiro imediatamente, portanto, que a promessa de Cristo que as portas de não prevalecerão, e que o rogo para que não falecesse a fé de Pedro não só não podem cumprir-se, senão que estão intrinsecamente ligados. Né? É de fé católica que a fé, a totalidade moral dos fiéis católicos não pode equivocar-se. Né? Então, ele está falando da impossibilidade de defecção global da Igreja Católica. Né? Quem tem uma resposta muito boa para isso é um colega meu do Paraná, que ele fez basicamente uma demonstração, inclusive gráfica, de como a maioria das pessoas pode ir perdendo a fé sem jamais existir essa unanimidade moral sendo, digamos assim, atacada, né? Porque essa unanimidade moral é uma entidade abstrata que a Igreja Católica faz referência. Não existe um número definido para se estabelecer unanimidade moral. Um dos poucos registros que nós temos históricos, né? Um dos poucos registros históricos que nós temos da definição de uma unanimidade moral é o registro da consulta que Pio XII fez, né, para declarar o dogma mariano,
durante o seu pontificado. E essa consulta teve uma resposta positiva, se eu não me engano, de 72% do episcopado. Com 72% do episcopado a favor, né, da tese de proclamação do dogma mariano, o Papa Pio XII descreve, na sua encíclica de proclamação do dogma, que a unanimidade moral dos bispos tinha concordado. Então, vejam, o que é unanimidade moral? Nós não temos uma definição absolutamente clara e objetiva, mas nós temos uma noção a partir de casos materialmente expressos por meio do magistério da Igreja, quando foi feita consulta ao episcopado para se compreender ou se entender a viabilidade da declaração de um dogma. Então, 72% na cabeça de Pio XII é unanimidade moral. E não é só na cabeça de Pio XII. Está consumado isso dentro do magistério da Igreja Católica. Então, é mais ou menos por aí, né? É mais ou menos por aí. Um conceito aí, né, de unanimidade moral. Seria a maior e mais relevante parte da Igreja. Então, nessa parte, né, do artigo, né, do Calderon, perdão, do Noguet, ele vai fazer a citação da questão principal aí, que na cabeça dele é importante, né, do artigo 2º, que é a parte mais grossa da argumentação dele, tá? Aqui vem a parte mais grossa da argumentação dele. Então ele vai falar da indefectibilidade, vai falar da infalibilidade, né? Aí ele vai falar o seguinte: parece referir-se à mesma fé singular interior a de Pedro, mas o que acabo de dizer é que é um ato que independe da virtude interior da fé de Pedro. Não parece, pois, que se conclui corretamente. E ele diz, não é só a nossa mesma linguagem corrente que é repleta de palavras usadas de translato, tal. A conclusão impõe-se, e qual é a conclusão que se impõe? É basicamente, Pedro é a causa eficiente e formal da profissão de fé de toda a Igreja Católica. Lembra que eu falei para vocês da causa eficiente? Lembra que eu falei para vocês da necessidade de se entender os conceitos aristotélicos para poder entender a plenitude da argumentação do Noguet? Sim. Isso aqui está na página 268. Ele vai falar, como vimos, com efeito, Pedro é a causa eficiente e a formal da profissão de fé de toda a Igreja Católica. Mas para que ele e seus sucessores puderem ser, Cristo então terá rogado para que não lhe faltasse ou desfalecesse a assistência do Espírito Santo em seu ato externo como pastor da Igreja Universal da Igreja. De outro modo, dado o rogo de Cristo, que, lembre-se, não podia não ser atendido. Não parece possível explicar que algum Papa se tenha desviado da fé, ou que ao menos seja possível que tal suceda. Mas vimos que isso, mesmo Ciposo admitiu de algum modo em uma multidão de atos do magistério. Então ele vai tentar resolver essa crise, esse problema. Ele falou assim, peraí, como que eu vou resolver esse problema? Se por um lado você tem uma declaração explícita do magistério, que fala que papas foram condenados, né, por falta de fé, e por outro, que a oração de Cristo não pode ficar sem eficácia. E por outro ainda, que Pedro é a causa eficiente a formal da profissão de fé de toda a Igreja Católica. Então, Pedro, ele é a causa eficiente da profissão de fé da Igreja Católica. Então, ele é a autoridade e também ele é a causa formal, ou seja, ele é aquele quem define, ele é que dá a forma substancial. A cada vez que Pedro se expressa doutrinalmente, ele adapta o conteúdo formal necessário para alguém se tornar católico. Então, quando ele proclama um dogma, a partir da proclamação de um dogma ou da afirmação de uma verdade de fé dita de maneira infalível pela Igreja, a substância do que é necessário para ser católico, isto é, a sua formalidade, é alterada. Alterada no sentido de desenvolvimento, não no sentido de mutação. Né? Então, é por isso que ele diz, Pedro é a causa eficiente e formal da profissão de fé católica. E aí ele vai, obviamente, então, né, tentar fazer a separação entre a fé de Pedro no seu ato interno e a fortaleza na fé. E isso é patente pelo exemplo, né, de Pedro, tal, que ele falha lá quando ele nega a Cristo depois 3 vezes, etc. E depois tem um comentário de São João Crisóstomo acerca da queda de Pedro e por aí vai. Então ele também levanta a possibilidade do pecado, né, do Papa, etc. Na medida em que ele pode falhar, né? E aí ele vai começar a falar o quê? Ele vai começar a falar
acerca do magistério. Agora é que entra a parte principal aqui do problema, né, do Nogueira. Agora ele vai fazer referência ao padre Álvaro Calderon e a tese do padre Álvaro Calderon do magistério não magisterial, né? Alguém aqui já está íntimo acerca dessa tese? Porque senão a gente faz um resuminho dela aqui. Eu tô plenamente, assim, mais ou menos ciente, né? Bem, tenho colegas, né, que explicam essa questão. Até uma coisa comum que os centrovacantistas confundem quando vão objetar é porque eles pensam que quando o padre Caldeirão fala da questão do magistério liberal, né, como é de santo, né, o padre Caldeirão obviamente está falando de um magistério que não age como magistério, né, que não age. Ele tenta provar, claro, que esse magistério ele tenta não agir como magistério, ou seja, é um discurso privado e não uma tentativa de usar a autoridade. Alguns se passam nisso pensando que é como se fosse um magistério que não quer ser magistério, sendo que, né, a intenção deles é não usar esse poder, essa autoridade, né? Aí ele fica fazendo distinção entre potessas docendi e potessas regendi, né? Esses monos. Mais ou menos isso. Isso mesmo. Inclusive, algumas pessoas, né, fazem a analogia entre a tese de Cassicíaco e a tese do padre Álvaro Calderon, porque ambas basicamente, né, têm alguma semelhança, assim, né, uma semelhança distante. Qual seria essa semelhança distante, né? É que para os sede privacionistas, apesar do termo não ser muito exato, né, segundo o Monsieur Sambor, ele não gosta muito do conceito, né, de sede privacionismo, mas Sim. os defensores da sede da posição, né, da tese de Cassicíaco, eles defendem que falta ao eleito a intenção habitual de prover o bem da igreja, em razão da sua heresia particular. E em razão disso, ele não pode ser devidamente eleito, né? Então, aliás, ele não pode assumir a forma, né, do pontificado. Então, ele só fica com a parte material da coisa, digamos assim. Sim. A tese do Caldeirão é mais ou menos isso, só que aplicado ao magistério. Ele vai entender que a parte material do magistério está sendo exercida, mas a sua parte formal não. Então, a parte formal do magistério é exatamente o quê? Ela é definida por meio da intenção, na cabeça deles, né? Na cabeça do padre Álvaro Caldeirão. Então, ele faz meio que uma transposição dessa compreensão. O magistério, ele tem a parte material do magistério, que são os documentos, as declarações, as encíclicas, as exortações apostólicas, papapá, papapá. Pois bem. E o magistério também tem uma intenção, né? Para o exercício dessa ação existe uma intenção. O que o padre Álvaro Caldeirão está supondo? Ele está supondo que as autoridades, né, pós-Concílio Vaticano II, não querem exercer o magistério. Não querem exercer a autoridade. Não querem exercer o poder próprio que está intrínseco ao cargo. Acontece que essa tese, né, essa compreensão, ela literalmente contradiz uma série de documentos do magistério católico anteriores, que dizem basicamente que, uma vez definido materialmente a coisa, a assistência do Espírito Santo é garantida. Então, se você tem a parte material da coisa, né, você só consegue alegar inexistência de intenção se o próprio agente admite isso. E os agentes do magistério pós-concílio Vaticano II não admitem isso. O que acontece é uma tentativa de reinterpretar o magistério desses sujeitos, que sim, é um magistério liberal, mas não é um magistério meramente material. É um magistério com uma forma, com uma intenção explícita, que é sim de ensinar. É de ensinar através de outro mecanismo? Sim, é de ensinar através de outro mecanismo, através de outra estrutura de compreensão da realidade. Sim, através de outra doutrina, que não a católica. E isso deveria ser suficiente para colocar abaixo a reinterpretação do padre Álvaro Caldeirão acerca do magistério pós-concílio Vaticano II. Alguém queria falar alguma coisa que eu interrompi. Quem que ia falar? Tava esperando você terminar, mas enfim. Pode falar, pode falar. Quanto a essa questão até do. Até no magistério pós-conciliar se encontraria isso, né? Porque você vê, uma vez me objetaram que havia intenção, né? De se fazer
não havia intenção de se promulgar o concílio, os documentos, no Espírito Santo, com a autoridade de Cristo e no Espírito Santo. Só que isso, eu sinceramente eu não acreditei quando eu vi esse tipo de objeção, porque se você pegar a Dignitatis Humanae, que acho que é um dos últimos documentos do concílio, se não o último, né? Que 7 de dezembro de 1965. Se você pegar o finalzinho lá, Montini, né, Paulo VI, fala clara e explicitamente, ex professo, assim, nós promulgamos, os padres aqui do conciliares e eu, Paulo, bispo da Igreja Católica, a gente já está falando com autoridade, né, com o bispo de Roma, temos uma teoria, né, virtualmente, declaro que eu defino essas doutrinas, pelo concílio, na autoridade do Espírito Santo e em Cristo. Isso é mais claro? Impossível. É claro que assim, se fosse fácil assim, de mostrar isso para um calderonista, vamos assim dizer, já teria ido abaixo há muito tempo. Talvez tenha alguns nuances a mais. Mas esse ponto me parece claríssimo, como cristal. De, até a própria Dignitatis Humanae deixa explicitamente que o magistério ali, que pensa se imbuir, de fato é o magistério católico e é regra de fé próxima da igreja. Até, por exemplo, até nos casos práticos, né? O caso do Marcel Lefebvre, quando ele é advertido por Montaigne, né? Ele, Paulo VI fala claramente assim, que como é mesmo, aderir ao novo Ordomice não é algo trivial, não é algo tipo, subjetivo aos fiéis. Eles têm que aderir obrigatoriamente, porque agora é a regra de fé da igreja, né? Lex orandi, lex credendi, né? Então, nisso também a disciplina, entra a disciplina da igreja, não só a doutrina, mas a disciplina, e está tudo relacionado, né? Concílio de Pichon, não. A Auctorium Fidei, né? De Pio VI condenando o Concílio de Pistoia deixa isso muito claro, né? Enfim, é isso. Muito interessante você fazer referência a isso, porque a tese ela não se sustenta na prática, porque quando você pega essa tese, né, do chamado magistério material, digamos assim, né, eu chamaria de, como é que é? Seria um privacionismo magisterial, né? Se é que se pode falar isso, né? Seria o magistério material, digamos assim, Sim, né? sim. A tese deles. Basicamente, se for para definir, né, com termos e por meio, né, de um entendimento estruturante, a partir do conhecimento que nós temos das teses envolvidas, né, na explicação da crise da igreja, seria mais ou menos isso, magistério material. A tese do magistério liberal é uma tese que diz que, basicamente, o magistério exercido por eles é material. E, portanto, o exercício de autoridade que eles querem exercer não é a autoridade católica propriamente dita, na cabeça deles. Então, seriam atos de autoridade excessiva, ou atos autoritários. Eles não agiriam com autoridade, mas sim com autoritarismo. Essa tese, inclusive, o professor Carlos Bezerra fez referência, né? Que é uma tese absolutamente, né, sem pé nem cabeça, se você parar para pensar. Porque, veja, autoritarismo é o abuso do uso da autoridade, certo? Mas como é que você abusa do uso da autoridade, sendo que você não tem intenção de fazer uso da autoridade? Você entendeu? Sim. Para mim tá muito claro isso para mim. Veja, você não tem como abusar de um poder se você não quer fazer uso dele, se você não vai fazer uso dele, se você não está fazendo uso dele. Eu quero abusar da minha capacidade, né, de chegar à Lua, então eu vou até Marte, certo? Então eu não estou usando a minha capacidade de sair da Terra. É isso? Não faz nenhum sentido. Entende? Eu quero abusar da minha capacidade de nadar. Eu quero, sei lá, eu não vou nadar só daqui até. Eu não vou nadar 1 quilômetro, eu vou nadar 5 quilômetros. Né? Eu vou aqui nadar até morrer, até estourar os meus músculos. Mas você não está exercendo o poder de nadar? Você não está exercendo o atributo que te permite nadar? Está. A mesma coisa com a autoridade. Você só pode ser autoritário a partir do momento que você exerce a autoridade de maneira desordenada. Mas você está exercendo a autoridade. Ora, se você exerce a autoridade, você não pode me dizer que você não tem intenção de exercer a autoridade, porque a intenção ela está implícita. Aliás, implícita não, desculpa, ela está explícita no próprio ato. O ato autoritário é uma explicitação da intenção de utilizar a autoridade.
Você entende? Sim. Vocês entendem isso? Até... Então, assim, a tese deles, assim, é realmente sem pé nem cabeça. É uma tentativa, eu diria até louvável, né? Que eles estão se esforçando para procurar entender como esta crise sem precedentes ocorreu. Como é possível que essa situação hedionda na fé católica seja concretizada? Como é que é possível isso? Né? Mas se você tem paciência para analisar, para entender, para estudar a questão, você começa a perceber as nuances, né, da argumentação, e você também começa a perceber as falhas dessa argumentação. Não é possível defender que alguém não quer exercer a autoridade quando ele está exercendo-a, inclusive, contra eles próprios. Ou você acha que a Traditionis Custodi foi feita para quê? Foi feita para minar toda e qualquer possibilidade de crescimento da fé católica tradicional dentro do seio do modernismo. O que é isso? Não é exercício da autoridade? Observe o que o João Braz de Assis tem feito no mundo inteiro com relação a qualquer ordem religiosa que se aproxime esteticamente da lembrança do cheiro de algo tridentino tradicional. O cara literalmente destrói a coisa. Ele literalmente destrói. Então vejam. Pode falar. Então, só dar uma pincelada, duas questões. A primeira, até continuando aquela questão do explícito e implícito. Teologia é o básico que se sabe de teologia, qualquer um tem essa noção. Eu não sou nenhum teólogo também, mas é uma noção mínima, né? Que se intui a intenção de alguém pelos atos externos. Ora, se você dizer que alguém não tem a intenção, não tem a vontade de exercer autoridade, então como é que você concilia isso com algo diretamente contraditório dito pela própria autoridade, virtualmente, né, falando, que no caso seria Montini, né, dizendo que, ok, o concílio não quis promulgar um dogma, não quis fazer uma declaração solene, mas ele declarou coisas que fazem parte do magistério, ou seja, fazem parte da regra da fé. E foi promulgado com, vamos dizer, com o Espírito Santo e com com a assistência de Cristo, né? Com a assistência do Espírito Santo e a autoridade de Cristo, né? Se ele manifesta a intenção clara, assim, imbuir desses elementos os documentos e a doutrina que ele ensina, então como é que você pode dizer que esse sujeito ele não tem a intenção, ou que tais documentos, pelo menos assim, supondo, hipoteticamente, que tem autoridade, eles não teriam essa autoridade, mesmo ele deixando claro, ex professo, explicitamente que ele manifesta essa intenção, né? Aí nasce o problema da maioria dos tradicionalistas brasileiros, né? Houve durante muito tempo no Brasil, e inclusive isso foi mal compreendido durante muitos anos, não só no setor tradicional, mas até mesmo dentro dos sede-vacantistas, a doutrina da infalibilidade da igreja. O Nogueira, na página 277 do livro dele, o Papa Herético, ele distorce uma citação de Paulo VI, falando aqui, ó. O Concílio Vaticano II evitou promulgar definições dogmáticas solenes que comprometessem a infalibilidade do magistério eclesiástico. Ou seja, ele faz essa citação falando assim, tá vendo? Não há infalibilidade no magistério do Concílio Vaticano II. Não há nenhuma infalibilidade. E se não há nenhuma infalibilidade, pode ser falível, tá cheio de erro, etc. Gente, o cara não entendeu a diferença que existe entre magistério extraordinário universal e magistério ordinário universal. Até Franz Elan ficaria cabelos em pé lendo isso, né? Porque Franz Elan dizia claramente que se algo não é infalível no magistério, pelo menos ele tem segurança infalível. Tipo, não pode ser tipo assim, totalmente infalível, mas ele tem segurança. É isso que é o ponto também. Que muitos tradicionalistas esquecem da segurança no ensinamento. E aí, isso aí, tenebroso. Pedro, mas não é nem só isso, cara. O Calderon, desculpa, o Nogueira, ele literalmente distorce o texto. Ele faz um recorte de um pedaço de uma frase para poder justificar a tese dele. Se você lê o texto original de Paulo VI, né, você vai ver que Paulo VI ali está falando o seguinte: olha, eu não exerci eu não empenhei a infalibilidade da igreja no sentido de proclamar novos dogmas. Isso nunca foi a intenção do Vaticano II. Mas empenhamos a suprema autoridade ordinária da igreja. O que é suprema autoridade ordinária da igreja católica?
É o magistério ordinário universal. O magistério ordinário universal. É simples assim. Entendeu? O magistério ordinário universal, ele é no mínimo infalivelmente seguro. No mínimo, no mínimo, no mínimo, no mínimo. E é isso que não entrou na cabecinha do nosso amigo. Que ele distorceu uma citação do próprio Paulo VI para dizer que ele estava dizendo uma coisa que ele não dizia. Isso está explícito no livro. Se você pega a página 277 do livro do Papa Herético e outros opúsculos, do Carlos Nogueira, ele está fazendo uma distorção, um recorte que troca o significado, que troca o sentido da frase. É um ato de malícia ou um ato de ignorância. Não sei. Mas não me parece um ato inocente para um sujeito que se gaba de ser um intelectual. É um ato Especialmente um gramático. Sim, exatamente. Isso que pesa, né? Que é um ato, assim, eu tive acesso a esse texto assim na íntegra, né, dessa entrevista Paulo VI, né, não sei se é entrevista, locução, eu não estou lembrado, mas ele fala claramente que ele não imbuiu o Conselho Vaticano II de autoridade. Mas não é porque ele não queria comprometer a autoridade, pelo menos ali no texto ele não queria falar isso. Nunca foi o que ele disse. Então, exatamente. Ele só disse o seguinte: ele não quer empenhar a autoridade infalível na promulgação de dogmas. Ele não quis empenhar a infalibilidade da promulgação de dogmas, mas isso não significa que essa seja a única infalibilidade da igreja, que essa seja a única garantia contra erros que a igreja possui. Porque a igreja possui infalibilidade e possui indefectibilidade. A infalibilidade positiva, verbatim, ipsis literis, ela é dos dogmas. Mas a infalibilidade negativa da igreja, isto é, aquela segurança infalível que você tem certeza que aquele documento promulgado não contém erros contra a fé e contra a moral, essa infalibilidade mínima, digamos assim, né? Existe a infalibilidade mínima e a infalibilidade máxima, né? Essa infalibilidade mínima está presente em todo e qualquer documento exalado pelo Magistério Ordinário Universal. E isso é que não entrou na cabecinha dos nossos amigos, porque eles falam, não, ali tem heresias, ali tem erros contra a fé e tal, isso aí é tranquilo, é sem novidade. A Igreja Católica nunca defendeu isso, não tem um teólogo católico que defende essa ideia. Não tem. E isso é que é grave. Porque toda a teologia católica tradicional diz que quando um concílio ecumênico se reúne, essa é a máxima expressão da doutrina católica. É mais ainda do que a expressão do magistério extraordinário privado do Papa. Porque o magistério extraordinário privado do Papa é um ato individual do Papa. É o ato da soberania individual do Papa. Mas não é um ato no qual você expressa a comunhão da fé católica toda na coerência de uma profissão de fé. O concílio ecumênico, ele reúne toda a solenidade máxima possível da comunhão espiritual da Igreja Católica em concórdia com a definição papal. E por isso a expressão do magistério católico nos concílios ecumênicos é celebrada como sendo um marco na doutrina católica. Os dogmas também, mas são marcos derivados de uma ação individual do Papa. Por exemplo, o dogma, ele pode promulgar um dogma por uma encíclica de vontade própria, se ele quiser, assim, sem pedir opinião para ninguém. O Papa pode fazer isso. Mas a expressão máxima da igreja não é essa, e sim o concílio ecumênico. Se possível, né, declarando o dogma do concílio ecumênico. Quando existe proclamação de dogma no concílio ecumênico, aí que você tem a expressão verdadeira e máxima, plena da Igreja Católica. Em sua plenitude, com toda a pujança da sua riqueza espiritual. E isso, assim, os caras passam por cima, acham que a reunião da unanimidade moral dos bispos católicos em comunhão com o Papa pode ser exercida e você pode ensinar lá qualquer tipo de bobagem, ou, como disse o professor Carlos, né, você pode espalhar qualquer tipo de doutrina falsa, sem problema de consciência nenhum, sem nenhum comprometimento das promessas de Cristo. Olha, eu vejo isso como uma afirmação quase obscena, do ponto de vista da fé, né? Se isso fosse um período tradicional, se a Igreja Católica tivesse suas autoridades funcionando de maneira ordinária hoje, essa tese deveria ter sido condenada, eu acho que assim, com vários anátemas.